Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares na área, é língua portuguesa, vamos continuar. Adjetivos. Repare, adjetivo, você já sabe que é aquele termo que qualifica o substantivo a que se refere, basicamente. E agora, o adjetivo, vamos entrar numa nova fase, subindo degraus com ele. Primeiro, repare que o adjetivo, quanto ao número, a variação, ele segue o substantivo a que está ligado, pelo menos em regra. Não entendi, Alexandre? Olha, se é uma torta saborosa. Mas se forem duas, são duas saborosas. Meu aluno, não pega nem desavisado. Então, o adjetivo, repare, ele segue o substantivo a que está ligado. Segue, pelo menos em regra, em gênero e em número. Ok. Alexandre, é sempre assim? Lógico que não. Existem adjetivos, repare que aqui em homem simples, eu tenho o substantivo homem e tenho o adjetivo simples. No momento em que eu pluralizo o substantivo homens, o simples ficou simples. Não entendi, Alexandre? Repare, sendo homem ou sendo homens, é simples. A palavra simples, o adjetivo simples, não traz consigo uma marca de variação. Por isso que ele é chamado uni, uma única forma, seja para o singular, seja para o plural do substantivo. Ok? Mas existem outros que são chamados de biformes. Por quê? Porque haverá duas formas. Uma forma quando o substantivo estiver no singular, homem alto, e uma forma para o substantivo quando estiver no plural, homens altos. Então, uni é quando é uma única forma, seja para o singular, seja para o plural. E bi, são duas formas, uma para o singular e uma para o plural. Mole, mole. Vem comigo, acompanhe. Cuidado, acabou com o seguinte agora. Existe uma observação aí no seu PDF, no seu papelzinho que você imprimiu, que é muito importante. Concentre. Os substantivos, quando eles estão em papel adjetivo, substantivo adjetivado, ele não traz consigo variação. Não entendi. Repare que eu poderia falar que as minhas pernas são finas. Substantivo, pernas, adjetivo fino, no caso vai ficar finas, concordando com pernas. Mas se no lugar de finas eu botar palito, eu não vou colocar pernas palitas ou pernas palitos. Eu vou colocar pernas palito, porque palito é substantivo, que aqui está em papel adjetivo qualificando pernas. É a mesma coisa. Repare, camisas é substantivo, preto é adjetivo, que como está ligado ao substantivo camisas, está variando em gênero e em número com o substantivo a que se refere. Normal. Mas quando no lugar de preto eu boto cinza, você sabe que cinza é aquilo que sobra depois da queimada. Então cinza é um substantivo, é aquele pó, é um substantivo, que no caso aqui está em papel adjetivo qualificando camisas. Repare, quando nós virmos um substantivo em papel adjetivo, ele não traz consigo a variação. Cuidado, não por acaso são gols relâmpago, não por acaso são manifestações monstro, pernas palito, camisas rosa. Por quê? Porque rosa dá nome à flor. Então, é um substantivo em papel adjetivo, não traz consigo a marca de variação. Ok? Cuidado. Vem comigo. Plural dos adjetivos compostos é rolo, mas você vai se sair bem. Concentre. Quando eu tenho um adjetivo composto, deixe-me repetir. O que é um adjetivo composto? São dois ou mais termos ligados qualificando um substantivo qualquer. Qual é a chamada regra geral da variação
dos tais adjetivos compostos. Só varia o último dos elementos. Meu aluno, isso é importante. Isso vai cair na sua prova. Se você não souber, você vai errar. Você está reparando que eu me enquadro aqui, ó? Você não é bobo não, né? Então, você tem de saber. Então, preste atenção. Quando você tem um adjetivo composto ligado a um substantivo, a variação só ocorre no último dos elementos. Eu não falei segundo não, hein? Eu falei último, porque existem adjetivos compostos formados por 3, 4, 5 palavras. Então, só o último que varia. Repare, é um hino luso-brasileiro. São 2 hinos luso-brasileiros. Isso é perigosíssimo. Preste atenção. Aí, legal. Mas, Alexandre, diga-me, haverá exceções? Lógico, sempre haverá. E a exceção, a primeira que eu tenho de ver é a seguinte. Quando eu vir, preste atenção, uma cor, quando eu falo cor, é cor mesmo, tá? Azul, amarelo, verde, roxo e por aí vai. Quando eu vir uma cor, mais piscina é substantivo, concentre, dá nome a um ser, aquilo que de vez em quando você dá aquele mergulhão, né? Tchá, piscina. Quando eu vir uma cor mais um substantivo, esse adjetivo composto formado pela cor mais o substantivo, ele fica invariável. Não por acaso são camisas azul piscina. Não por acaso são ternos amarelo canário. Não por acaso são bermudas verde mar. Tá percebendo? Por quê? Porque canário e mar são substantivos. E você viu há pouco comigo que o substantivo, quando no papel adjetivo, ele não varia. Não vai dar mole. Essa é a primeira exceção. Segunda exceção, os termos azul marinho e azul celeste, quando adjetivos compostos, não trazem consigo qualquer tipo de variação. Aí, como você sabe que o amigo não gosta de firula, gosta de pão, pão, queijo, queijo. Ah, por quê, Alexandre? Cheio de filosofia? Não tem porquê, meu aluno. Você tem que decorar. Azul celeste, azul marinho, não variam. Pronto. Então, ó, são ternos azul marinho. São camisas azul celeste e pronto. Legal. Além de azul marinho e azul celeste, além de adjetivo composto formado por cor e substantivo, cuidado, eu tenho de gravar o tal do surdo-mudo. Por quê? A viradinha, olha a viradinha, virei, acompanhe. Por causa de quê? Pelo seguinte, porque o tal do surdo-mudo, um adjetivo composto, ele, ainda que seja adjetivo composto, até vou escrever aqui, ó, adjetivo, para ficar bonito em casa aí, ó, adjetivo composto. Ele, ainda que seja um adjetivo composto, ele vai trazer consigo variação em ambos os elementos, porque, como você viu em regra, a variação só vai ocorrer no último dos elementos, mas em surdo-mudo, a variação vai ocorrer em ambos, nos dois. Não entendi. Repara um exemplo. Meninos, isto aqui, ó, é o substantivo. Surdo-mudo, repare, é o adjetivo composto. Se mantivesse a regra geral, a variação só ocorreria no último. Meninos surdo-mudos. Mas como se trata de exceção, a variação ocorre em ambos. Meninos surdos mudos. Então, cuidado com este adjetivo composto surdo-mudo. Se Alexandre, diga-me. E se fossem meninas? A mesma coisa. Meninas surdas mudas. Muito cuidado com isso. Legal. Agora, vamos aqui, ó, sublinhar ao grau do adjetivo.
que é grau? Repito, grau é quando você trabalha com intensidade. Quando você bota mais, bota menos, bota tanto quanto. Então, mexer com adjetivo é mexer com o grau dele. Basicamente, quando você fala em grau, você está falando em aumentar ou diminuir algo. Legal. O grau do adjetivo, ele se divide em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grau chamado, está aqui, ó, é o grau chamado comparativo. O comparativo, macetão para você, macete, hein? Ele vai ser feito por meio, ó, da palavra que ou da locução do que. Já lhe adianto o seguinte, este do aqui, ele é expletivo. O que significa ser expletivo? É aquele termo, aquela partezinha que pode ser retirada sem gerar qualquer tipo de mudança no contexto. Ou seja, quando eu falo ele é mais inteligente do que o irmão ou mais inteligente que o irmão, não muda nada. Então, para eu ver a comparação, eu tenho de ver do que ou tenho de ver o que? Comparativo, comparação. Repare, quando essa comparação é feita pelo advérbio mais, é um comparativo de superioridade. Michuruca. Quando essa comparação é feita por meio do advérbio menos, é um comparativo de inferioridade. Tranquilo. Agora, quando há uma igualdade, acredito eu, que poucas dúvidas haverá, porque a igualdade é tão clara que não pega nem aquele que está perdidinho neste momento. Ele é tão inteligente. Opa! Deixa eu melhorar isso aqui, meu aluno. Porque eu botei um do que aqui, cismando. Vou botar quanto, pode parar. Quanto o irmão, quanto ou como. Vou botar aqui, ó, quanto barra como. Como o irmão. Agora sim ficou bom. Repare, quando você tem a igualdade, você tem tão quanto ou tão como o irmão. Então, repetindo, comparação por igualdade, não vejo problema não. Deixe-me voltar. Grau comparativo é com que ou do que. Cuidado, existe a igualdade, não pode passar despercebida. Aí, legal. Além do grupo chamado comparativo, vem com o tio, acompanhando, vem junto, virei, repare, virei, olha lá que bonito. Existe o grupão, letra B, chamado o grau superlativo. Esse é o segundo grau de grupo, superlativo. Preste atenção. Mas só que o superlativo, ele se divide. O superlativo, vou botar B.1, superlativo relativo, preste atenção. B2 e o superlativo absoluto. Concentre agora comigo, que bonito é isso. Superlativo relativo é quando você faz uma relação em regra entre o ser e um grupo. Vou colocar um exemplo, dois exemplos aqui quaisquer. Ele, ó, peraí, deixe-me dar uma melhorada nisso aqui. Ele é o mais estudioso da turma. Repare só. Vou botar mais um só para tirar a mondinha. Ele é o menos estudioso da turma. Legal? Preste atenção agora. Quando então, Alexandre, nós vamos ter o chamado grau superlativo relativo? Repare, quando houver uma relação entre um ser, concentre agora, e um grupo, aí está havendo esta tal relação. Alexandre, diga-me,
Não tem um macetinho, não? Macetão que só você do Alphacom vai ter em mão. Percebeu? Macetão que só você do Alphacom vai ter em mão. O macete é, quando você tiver o superlativo relativo, o artigo O ou A, porque se fosse ela é a mais. O ou A, esse artigo vai aparecer necessariamente antes dos advérbios mais ou menos. Esse é o macete, meu aluno, não dá mole não. Então, aqui, ó, eu tenho superlativo, relativo, repare se é mais de superioridade. E aqui, superlativo, relativo, se tem menos, superlativo, relativo de inferioridade. O macete, eu repito, está no artigo antes de mais e menos. Legal? Beleza. Agora, deixe-me apagar a setinha. E o absoluto? O absoluto, ele não se compara nem se relaciona, ele fica sozinho. Um exemplo. Ele é muito. Moleque é bom mesmo. Muito inteligente. Aí vou fazer outra aqui, outra. Ele é inteligentíssimo. Repare nesta situação agora. Agora, mais uma vez, o adjetivo está sendo modificado pelo muito e pelo o sufixo. Macete. Quando nós tivermos o absoluto, repare agora, com um adjetivo sendo modificado por um termo qualquer, este tal absoluto é chamado de analítico. Então, o analítico é aquele em que não há a junção, né, do adjetivo com um sufixo. Quando eu falo ele é muito inteligente, eu não estou fazendo comparação nem relação, mas estou modificando o adjetivo. Então, ele é o superlativo absoluto chamado analítico, porque eu não fiz a síntese. A síntese vai ser feita por meio do sufixo. Tá legal? Então, e quando eu dou um sumiço no muito e pá, faço uma síntese? Aí, o absoluto, ele é chamado com síntese. Ele é chamado de sintético. Acabou. Eu pergunto a você, aí, é difícil grau do adjetivo? Nego fala que é mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Ah, estão exagerando, não acredito não. Então, o que a gente tem que fazer agora? Depois de ver toda essa bodega, vamos trabalhar uma questãozinha. Vem comigo, deixe-me ver sempre o tempo de que disponho. Vamos trabalhar com calma agora os exercícios. Vou beber aquela minha aguinha, vou pegar minha canetinha que caiu no chão também. Vamos que vamos. Bebi a minha água. Obrigado, desculpe-me. Primeira questão. Concentre comigo. Vamos lá. Repare. De acordo com a norma padrão, atribua certo ou errado aos itens sobre o plural dos adjetivos compostos e assinale a alternativa correta. Vi um menino com cabelos, presta atenção, castanho escuros, ó, cor mais o adjetivo, aqui está o substantivo, variou apenas o último elemento, está 10. E olhos, olha a cor, claro é adjetivo, não confunda quando vier um substantivo depois da cor, escuro e claro são adjetivos. Então, aqui no adjetivo composto castanho escuros, não há erro. Está concordando com cabelos, só variação no último. Mesma coisa, verde claros, concordando com olhos, só no último. Então, a número 1, repare, certíssimo. Número 2, os soldados vestiam fardas verdes olivas, baixaria purinha. Por quê? Oliva é sinônimo de azeitona, tá bom? Então, cuidado com isso. E azeitona é substantivo.
você viu que quando vier cor mais substantivo, nenhum dos elementos vai variar. Então, são fardas verde, oliva. Então, a segunda é errada. A terceira, o inglês e o alemão são línguas anglo-germânicas. Então, repare que aqui o ângulo não varia, a variação é só do último elemento. Um adjetivo composto, somente o último elemento vai variar. Errado. E a última, os políticos precisam buscar soluções para os problemas econômicos, financeiros. Mais uma vez, errado. Errado por quê? Porque se aqui é o adjetivo composto ligado ao substantivo problemas, somente o último dos elementos variará. Problemas econômico-financeiros. Então, errado também. Certo, errado, errado, errado. Pode marcar, é letra A de Alexandre. Segunda, vamos para a segunda questão. Repare, mas antes da segunda questão, me joga aqui de novo grandão, me joga grandão. Um detalhe que está no seu PDF, e tenha muito cuidado, é com isso aqui, ó. Cuidado com as sínteses, repare. Maior, ó, maior, menor, preste atenção. Melhor, melhorei, e pior. Cuidado com isso. Maior é esquisito, tá? Mas é verdade. É a junção de mais grande. Isso é possível na língua, tá? Ele é mais grande do que inteligente, mais grande. Menor é a junção de mais pequeno. Você vai entender aonde eu quero chegar. Melhor é a junção de mais bom. E pior é a junção de mais ruim. Ok. Então, tenta entender. Quando eu falo assim, ó, repare, ele é menor do que o irmão. Concentre. Nesta situação, preste atenção. Eu tenho do que, se do que eu tenho, eu já tenho comparação. Então, o grau aqui é comparativo. Outro detalhe importante. Se ele é comparativo por meio do menor, a maioria botaria, sabe o quê? Comparativo de inferioridade. Mas não é não. Por que não é inferioridade? Porque ser menor é ser mais. Ah, Alexandre. Então o comparativo aqui é de superioridade. Pô, Alexandre, meu mundo caiu. Não vai cair porque o tio não vai deixar. Ou seja, toda vez quando você vir, preste atenção, maior, menor, melhor e pior, sempre será superioridade. Seja no grau superlativo relativo, seja no grau comparativo. Coloque isso no papel, porque a quantidade de erro que eu vejo, ó, ligada à quantidade a pior e menor, porque consideram inferioridade e não superioridade, a quantidade é enorme, ok? Voltei para o exercício, acompanhe com o tio. Na pluralização do adjetivo composto físico-químico, a variação só ocorre no segundo elemento, como a gente já sabe. Então, ambos os elementos da composição recebem marca do plural? Errado, só o último. Apenas o primeiro elemento? Michuruca. Letra C, apenas o primeiro elemento? Tá fraco. Letra D, apenas o último elemento da composição recebe a marca do plural? É a boa. Pode marcar, danado. E na letra E, nenhum dos elementos está de brincadeira. Então, D de dado é a danada, é a resposta. Vamos embora.
é preciso levar em conta questões econômicas e sociais. Se juntássemos os adjetivos sublinhados aqui são econômicas e sociais, ok? Econômicas e sociais. Beleza. Formando numa forma composta de um adjetivo composto, a forma correta no contexto seria qual? Então, questões juntou tudo, a variação é só no último elemento, ou seja, questões econômico-sociais. Só o último dos elementos num adjetivo composto variará. Então, questões econômico-sociais é letra D, é D de Damasco. Vamos que vamos, concentre, acompanhe. Mais uma. Na frase 2, o adjetivo dolorosa está no grau. Esta é a mais dolorosa de todas as doenças humanas. Dispor de todo o conhecimento e ainda não ter nenhum poder de ação. Heródoto. Bonito isso, hein? Filosófico. Então, repare, o dolorosa está aqui, ó. Dolorosa está aqui. Então, preste atenção no detalhe. O mais está presente, eu sei que é superioridade. Mas essa superioridade, a minha dúvida é a seguinte, ela está dentro de uma comparação ou está dentro do superlativo relativo? Repare o que vem antes do mais. Vem o artigo. Como vem este artigo antes, toda vez que vier o artigo a ou o artigo o antes de mais e menos, estaremos falando do grau superlativo relativo. Se é o superlativo relativo com mais, é de superioridade, é de Deus na cabeça. Não se esqueça, me bota grandão que eu quero, olhe nos olhos. Não se esqueça desse artigo antes de mais e menos. Que do que? Comparação. Artigo o ou a antes de mais e menos, superlativo relativo. Não é comparação nem relativo, é absoluto. E pronto. Vamos embora. Voltei. Bota mais uma aí pra gente. Joga que vem. Assinale a alternativa onde encontramos o grau superlativo absoluto. Absoluto. Letra A. Pedro é tão amoroso quanto. Comparativo de igualdade. Não pega nem perdido. Letra B. Lucas e André são altíssimos, ou seja, muito altos. É a boa. É o superlativo absoluto chamado sintético. Pode marcar B de bola que é sucesso. Letra C. Ele é mais amoroso que, se que está presente, comparativo é. Comparativo com mais é comparativo de superioridade. Letra D. Mário é menos amoroso do que ou do que é comparação. Se é comparação com menos, é comparativo de inferioridade. E na letra E, Marcelo é o mais estudioso dos irmãos. Repare, se apareceu o artigo o antes do mais, é superlativo relativo. Superlativo relativo com mais é superioridade, não há dúvida, consagrado o gabarito, é letra B, é B de bola. Bota pro papai grandão. Meu aluno, eu estou lhe dizendo, dizem que é difícil. Difícil é quando enfeitam o pavão. Enfeitar o pavão aqui não. Grande beijo, estou esperando você no próximo bloco. Tchau, tchau.